Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. É um prazer estar novamente com vocês, queridos. Espero que vocês tenham passado dias muito agradáveis, dias cheios das bênçãos de Deus. Esse é o desejo do meu coração para o seu coração. E quero nesta manhã desejar a você que você tenha um dia muito abençoado, um dia repleto de alegria. E Jesus veio para que a gente tivesse mesmo uma vida abundante. Então, essa vida abundante está à sua disposição. É só você realmente tomar uma posição de querer essa vida e buscar a Deus, que Ele tem isso para te oferecer. E gostaria nesta manhã de orar com você e depois compartilhar um texto da Palavra de Deus, um texto pequeno, uma palavra pequena, mas que possa falar profundamente ao seu coração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, abençoe, ó Pai, esta pessoa, esta família que está nos vendo neste dia. Que o Senhor abençoe, que o Senhor, ó Pai, esteja curando enfermidades. Também, ó Pai, que o Senhor esteja abrindo portas. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Então eu te peço, em nome de Jesus, que essa pessoa receba algo especial do Senhor neste dia e que ela possa ver a mão poderosa do Senhor agindo na vida dela de uma maneira muito particular. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia se você tiver, ou então você vai ler aí no seu vídeo, Êxodo capítulo 16, versículos de 19 e 20, e depois eu vou ler de 23 e 24. Então, Êxodo 16, 19 e 20, diz assim, antes deixa eu só dar uma explicação. O Êxodo é a saída do povo do Egito para a terra prometida, Canaã. A saída que a gente chama o Êxodo, que é a saída deles, né? E nessa saída, você que já conhece a história, é fácil de entender, mas para quem não conhece a história, estou resumindo bem rapidamente. Essa história da saída do Egito para a terra Canaã, que os israelitas fizeram, foram 40 anos de peregrinação, 40 anos de sofrimento, por causa da desobediência do povo. Deus poderia ter levado esse povo em muito pouco tempo, mas por causa da desobediência, por causa principalmente da murmuração, tudo esse povo reclamava. Olha, queridos, a roupa não lhes envelhecia no corpo, as sandálias, os calçados não ficavam pequenos, nem se gastavam. Esse é apenas um dos milagres que Deus fazia na vida desse povo. Você imagina uma criança sair do Egito calçando um calçado e ficar com esse calçado 40 anos, e esse calçado ele não perdeu, ele crescia. Tamanho era o milagre de Deus. Você pode achar que isso não é verdade, mas é uma realidade, porque era um milagre de Deus na vida daquele povo. Aquele povo era tão amado de Deus que as vestes não se envelheciam. E aí, se você ler a história, você vai ver quantos e quantos milagres Deus fez na vida desse povo. Mesmo assim, a murmuração era constante. Por isso, Deus os levou para dar uma volta muito grande pelo deserto, para que eles pudessem aprender a ser um povo mais manso, para que eles pudessem aprender a ser um povo mais obediente.
E eu vou falar para você hoje que a desobediência, ela cheira mal. A desobediência leva às consequências terríveis. Ela não leva a coisas boas. E eu vou ler apenas um episódio pequenininho do que este povo fez. Mas se você ler todo o livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, você vai conhecer a história muito bem. Então vamos lá. Êxodo 16, 19 e 20. Disse Moisés ao povo: ninguém deixe do maná para o dia seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Moisés deu uma ordem. Deus, aquele povo estava murmurando, reclamando, que estava passando fome, que eles tinham saudade de comer carne, eles tinham saudade de comer as coisas que tinham no Egito. Então Deus mandou o maná, logo depois Deus mandou codornizes para eles. Então Deus deu uma ordem: olha, você pode pegar do maná o quanto vocês puderem comer, pode pegar para a família toda à vontade, só não guarde para o outro dia. O que você pegar hoje, consuma tudo hoje. E nós vemos aí uma lição, né? Deus nos ensinando que não é para a gente desperdiçar, é para a gente comprar somente aquilo que a gente vai comer, comprar somente aquilo que a gente vai usar. E aí a gente poderia até mesmo usar esse texto para falar a respeito do consumismo que tem alastrado no nosso meio e tem derrotado tantas vidas preciosas, pessoas que compram as coisas e que às vezes nunca nem usam, só pelo prazer de comprar, e vão se endividando. Mas aqui está falando, Deus está falando para aquele povo comprar somente o que eles iam comer. Mas por causa da desconfiança que eles tinham de Deus, por causa da desobediência a Deus, eles acharam que eles poderiam pegar mais do que eles iam comer naquele dia. E pegaram para sobrar para o outro dia também. E o que aconteceu? A palavra de Deus aqui diz que cheirou mal e deu bichos. É interessante, porque de um dia para o outro, dificilmente alguma coisa se estraga e quase impossível de dar bicho. É lógico que azeda, né? Alguma coisa até pode azedar de um dia para o outro com o calor, mas chegar ao ponto de dar bicho, isso foi uma grande lição que Deus deu para aquele povo. Deus disse: não é para pegar para sobrar para o outro dia. E eles pegaram para guardar para o outro dia. Isso se chama desobediência. Aquele povo foi um povo rebelde, desobediente, murmurador, reclamador, reclamava de tudo. No Egito eles eram escravos, sofriam, eram açoitados. E assim mesmo eles falavam que estavam com saudade do Egito, que sentiam o cheiro da comida do Egito. Então Deus os fez caminhar 40 anos para que aqueles pecados, para que aquelas coisas ruins fossem deixados para trás, para que eles fossem sendo melhorados. Sabe, queridos, muitas vezes Deus nos leva para o deserto. Deus nos leva para o deserto para que nós fiquemos melhores, para que nós vamos deixando aquelas coisas ruins e vamos nos tornando pessoas melhores. E era esse o sonho de Deus para aquele povo. Era um povo rebelde, um povo contumaz, um povo que só reclamava. E Deus não se agrada da murmuração. Deus não se agrada das pessoas que só reclamam, só falam mal. Se faz frio, reclama. Se faz calor, reclama. Se tem roupa, reclama. Se não tem, reclama. De tudo, de tudo. Se está trabalhando, reclama. Se não está trabalhando, reclama. A desobediência cheira mal. E este povo aqui, quando eles resolveram desobedecer a Deus, eles tiveram essa experiência. A desobediência cheira mal. Quando eu era criança, eu ouvia muitas histórias de crianças da minha idade, né, naquela época, que falavam assim:
o filho de tal fulano foi nadar no rio, a mãe falou para não ir, ele desobedeceu e morreu afogado. A gente, naquela época, escutava muito isso, tinha muito riacho, né? Hoje quase nem tem tanto mais. E a gente ouvia muito essas histórias. Mas hoje a gente escuta histórias diferentes. Ai, o pai falou para não sair, saiu e aconteceu. Ai, o pai falou para ir em tal festa, mas não beber, dirigiu bêbado e morreu. Realmente, a desobediência leva às consequências terríveis. E eu quero fazer um convite para você hoje. Comece a obedecer a Deus. Comece a ver qual é a vontade de Deus para a sua vida. E leve Deus a sério. Levar a Deus a sério significa temer a Deus. Temer a Deus. Comece a ler a palavra e obedecer. Você que é jovem, Deus usa muitos pais para falar conosco. Obedeça a seus pais. Obedeça a seus pais naquilo que você vê que é da vontade de Deus. Uma vez uma garota me procurou e disse: eu devo mesmo obedecer meus pais? Porque a minha mãe, eu estou grávida e a minha mãe está dizendo que é para mim abortar. Isso não é da vontade de Deus. É lógico que isso não é da vontade de Deus, mas os nossos pais têm bons conselhos para nós. Não vamos deixar que a nossa vida, que as nossas atitudes cheirem mal por causa da desobediência. Isso, filho, isso, jovem, cabe a você. Cabe a você, chefe de família. A palavra de Deus fala contra o adultério. A palavra de Deus fala contra a pornografia. Não desobedeça a palavra de Deus, porque quando nós desobedecemos a Deus, as consequências para a nossa vida, vem coisas ruins, não vem coisas boas e cheira mal. Nós temos às vezes uma vida, anos, para consertar o que nós fizemos de errado. E essa lição de hoje é exatamente essa. Vamos levar Deus a sério, vamos obedecer a Deus, obedecer os nossos pais, ser amigos leais, vamos plantar coisas boas para colhermos coisas boas. Esse é o desejo do meu coração para você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê forças para você plantar, semear coisas boas, porque essa é a vontade de Deus. Esse é o melhor de Deus para você, é que você seja um filho obediente. Que Deus te abençoe, um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.